Olá pessoal, mais uma aulinha e hoje a gente vai falar do grupo mais diverso dos invertebrados, que são os artrópodes. Aliás, os artrópodes não são só os mais diversos dos invertebrados, como eles também são os mais diversos de todos os animais. Se juntassem todos os outros demais grupos de animais, não daria o tamanho de diversidade que consiste só o grupo dos artrópodes. Então, ele é um dos grupos mais importantes para os nossos estudos. Então, anota bem, faz aquele resumão, usa bastante cores, porque com certeza em uma prova ou outra que vocês vão prestar, vocês vão ter um exercício de artrópodes. Vamos lá? Ah, e um detalhe, né? Como vocês podem ter percebido, essa aula é única. Todas as aulinhas que a gente teve até agora, eu falei de 2 grupos de animais. Hoje, nós só vamos falar dos artrópodes justamente porque é um grupo muito grande. Nós temos 5 grupos distintos entre os artrópodes e nós vamos falar de cada um deles. Então, por isso que a aulinha de hoje vai ser só sobre os artrópodes mesmo. Bom, na escala evolutiva, os artrópodes eles são mais evoluídos por conta do seu sistema nervoso. Eles possuem uma visão apurada, um olfato apurado. Então, uma abelha, por exemplo, consegue sentir um odor de flor, de néctar, a quilômetros de distância, assim como as moscas conseguem sentir o odor de uma putrefação, de um material em decomposição a quilômetros de distância. Então, a gente vai ter uma evolução aí, principalmente nos sistemas sensitivos, de visão, audição, são animais que alguns, vão ter antenas. Os aracnídeos, por exemplo, não possuem antenas, mas mesmo assim possuem estratégias melhores de captura de presa e alimentação. Então, vamos falar sobre cada um deles separadamente, mas antes, por que todos os animais que estão em 5 grupos diferentes foram classificados juntos no grupo de artrópodes? Os artrópodes concentram 2 características principais e que vocês não podem esquecer. A presença de um exoesqueleto. Esse exoesqueleto, um esqueleto externo, é formado pela quitina. Então, exoesqueleto quitinoso ou um exoesqueleto de quitina. Gente, por mais que seja uma carapacinha, você fala assim, porque a função é defesa contra predador. Vamos pensar assim, veja uma barata, pisa na barata. O exoesqueleto defendeu ela de alguma maneira? Não, tá? Então, a maior função biológica do exoesqueleto é evitar a perda de água. Então, são animais que conseguiram se diversificar, principalmente no ambiente terrestre, justamente porque esse exoesqueleto evitava a desidratação, evitava a perda de água. Segunda característica que todo artrópode tem, patas articuladas, é o próprio nome do grupo, artro, articulação, e podes, patas. Então, patas articuladas ou membros locomotores articulados. Nas espécies que possuem caudas, como os escorpiões, essa cauda também é articulada. Bom, vistas 2 características principais dos artrópodes, vamos agora ver a classificação deles dentro desses distintos grupos. O primeiro grupo de artrópodes é o grupo dos insetos, são os artrópodes voadores. A maior parte dos seus representantes tem asas, mas também é comum a gente ter insetos sem asas, como por exemplo as formigas. Apenas as formigas rainhas possuem asas. Bem, os insetos, eles possuem um par de antenas, o corpo é dividido em 3 partes, cabeça, tórax, abdômen. Na cabeça a gente tem os órgãos sensoriais, como um par de antenas, todos os insetos têm, olhos e outras estruturas. Por exemplo, em insetos polinizadores nós temos a probóscide, que é uma estrutura responsável por pegar esse néctar, tá? O tórax, nós vamos ter concentrados os membros locomotores, as patas. Os insetos possuem 6 patas, tá? Ou 3 pares de patas. E o abdômen, nós vamos ter as vísceras do animal. Os insetos, eles possuem reprodução
sexuada entre as espécies, com desenvolvimento indireto na maioria, ou seja, surgimento de larvas. O desenvolvimento direto está presente apenas nas baratas. Quem são os representantes? Aí a gente vai ter vários, né? A gente vai ter joaninhas, louva-a-Deus, borboletas, baratas, moscas, pernilongos, tá? Então a gente tem uma vasta diversidade entre os insetos, lembrando que muitos são vetores de doenças. Por exemplo, o inseto Aedes aegypti, ele consegue transferir para os seres humanos doenças como a dengue, como a chikungunya, tá? E outros insetos, não só essa espécie que eu citei para vocês, também podem ser vetores. Vou dar mais um exemplozinho, nós temos o barbeiro, que ele pode ser vetor da doença de Chagas, causada por um protozoário, ok? O segundo grupo que nós temos são os aracnídeos. Os aracnídeos, eles vão ter apenas duas divisões corpóreas e não vão ter antenas. São cefalotórax e abdômen. O cefalotórax é como se fosse uma fusão da cabeça e do tórax, tá? Então, a gente vai ter os órgãos sensoriais e nós também vamos ter os órgãos locomotores. Os aracnídeos, eles possuem 8 patas ou 4 pares de patas, né? 4 de cada lado. E no abdômen, nós vamos ter as vísceras. Os representantes dos aracnídeos são diversos e cada um tem uma particularidade. Nós vamos falar de todos eles. Então, por exemplo, as aranhas, elas vão ter no cefalotórax quelíceras para ou inocular veneno ou se alimentar da presa, né? Ajudar na alimentação da presa. Muitas espécies de aranhas vão ter as fiandeiras responsáveis pela produção do fio de teia, altamente proteico e pegajoso. Na hora que um animal, algum outro inseto, por exemplo, fixar ali naquela teia, as aranhas conseguem sua alimentação. A aranha mais venenosa que a gente tem é a aranha marrom, mas entre aí o grupo das mais venenosas nós temos as viúvas negras, nós temos a armadeira, então é um grupo bastante diverso para a gente saber os seus representantes e as suas variâncias entre as espécies. Nós temos também dentro desse grupo os escorpiões. Os escorpiões, eles têm uma cauda e o guilhão, que é onde fica o veneno, está nessa cauda. Então, apesar deles terem pinças, eles terem garras na parte do cefalotórax, o veneno fica localizado na região da cauda, ok? Então, uma das maneiras da gente pegar o escorpião, não que isso você deva fazer em casa, tá? Apenas especialistas em escorpiões mesmo, a gente tem que pegar, a gente tem que estudar. Então, uma das formas da gente pegar esses escorpiões é justamente por essa cauda. Lembra que a cauda é articulada. Então, se a gente pega o escorpião pela frente ou por qualquer parte do animal, ele pode articular essa cauda e inocular o veneno, tá? Então, geralmente a gente pega o escorpião pela cauda mesmo. Mas, de novo, se você vê um escorpião, se você não é especializado, se você não tem tanta prática assim, não tente pegar, tá? Todas as espécies de escorpiões são altamente venenosas para nós seres humanos. Faz parte desse grupo também os cravos. Sim, os cravinhos de nariz, aquele que a gente espreme e sai uma coisinha de dentro. Eles também são aracnídeos. Eles são bichinhos que se alimentam da nossa pelezinha e fica aquele aspecto meio ruim. Eles não causam nenhuma doença, nenhuma comorbidade a nós seres humanos, tá? Então eles podem conviver conosco durante muito tempo. Mas a gente não gosta muito, tá? Por uma questão de estética, fica meio feinho a gente ter muitos cravos e aí a gente acaba retirando. Tem pessoas que sofrem muita oleosidade na pele e acaba surgindo muitos cravos e acaba recorrendo a um esteticista para tirar o excesso e tudo mais. Nós temos também os ácaros, pessoas que têm rinite, sinusite ou algum outro processo alérgico, acaba sofrendo bastante com os ácaros. Eles geralmente ficam em travesseiros, colchões, cortinas, carpetes e eles têm aí uma certa sensibilidade no sistema respiratório. Bom, além das aranhas, escorpiões, ácaros e cravos, nós temos também os opilhões, que parecem aranhas, mas não são aranhas. Nós temos
tanto espécies internacionais como uma espécie brasileira, muito bonitinha. E nós temos também os carrapatos, que são ectoparasitas. Os carrapatos, eles também podem ser vetores de muitas doenças, por exemplo, algumas doenças de febre maculosa, entre outras, que também acomete principalmente os pets, tá? Cães e gatos. Então, os carrapatinhos, eles são aí uma pedrinha no sapato para as nossas criações de cães e gatos. Sempre é muito importante a gente verificar se esses animais não acabaram pegando. E lembrando que os carrapatos, eles podem estar em qualquer animal de sangue quente. Então, de repente, um pombo tinha um carrapato e pode ter passado por um cachorro nosso de casa, por exemplo. Então, sempre é muito bom a gente verificar a presença desses aracnídeos, porque eles podem sim transmitir inúmeras doenças. O desenvolvimento dos aracnídeos é do tipo direto. Então, dos ovinhos de aranhas nascem mini aranhinhas, de escorpiões nascem mini escorpiõezinhos, tá? Então, tem essa diferença. Os insetos possuem um desenvolvimento indireto, em sua grande maioria, mas os aracnídeos possuem um desenvolvimento direto. O terceiro grupo que nós vamos trabalhar é o grupo dos crustáceos. Gente, o único grupo aquático que a gente tem, tá? Os crustáceos, eles também são bem diversos. Nós vamos ter os siris, caranguejos, lagostas, camarão. Eles são muito apreciados na culinária, tá? Muito mesmo. E geralmente são os pratos mais caros que a gente acaba tendo nos restaurantes quando a gente vai consumir. Os crustáceos, eles vão ter o corpo igualzinho dos aracnídeos, tá? Então, a divisão encéfalo-tórax e abdômen, só que eles vão ter muitas patinhas. Eles vão ter de 5 a 10 pares de patas, tá? Isso porque parte das suas patas, as patas que ficam no céfalo-tórax, são de locomoção terrestre, enquanto as patas mais traseiras, as patas da parte abdominal, são de uso aquático, tá? São mais patas natantes, tá? Esses animais, eles não têm uma vida dupla, não é que, uma parte da vida eu fico na água, outra parte na terra, não. Alguns nunca vão para a terra, por exemplo, camarão, lagosta. As lagostas, elas são bem, dependentes do substrato, então elas ficam andando bastante ali no substrato aquático. Algumas espécies apenas vão ter a sua reprodução em ambiente terrestre, por exemplo, os siris e os caranguejos. Então, é comum a gente ver essas espécies saindo em determinadas épocas do ano para ter a sua reprodução fora do ambiente aquático, tá? Mas todas as espécies são, sim, dependentes do ambiente aquático por conta da sua respiração, que é uma respiração aquática, forma branquial. Eu já vou falar um pouquinho dos sistemas de cada classe, ok? O nosso próximo grupo são os quilópodes. Os quilópodes só tem um representante, que são as lacraias ou centopeias. Também são representantes venenosos. As lacraias têm glândulas inoculadoras de veneno. E os quilópodes são interessantes por conta dos seus inúmeros apêndices locomotores, inúmeras patinhas. Cada lacraia possui um par de pata por segmento. Também vai ter antenas, assim como os insetos, e vai possuir o corpo dividido em cabeça e tronco. Então, dessa vez, é o tórax que se funde ao abdômen, formando o tronco. Uma coisa muito interessante que eu esqueci de falar dos crustáceos, o número de antenas. Os crustáceos possuem 2 pares de antenas, portanto, 4 anteninhas, tá? Os quilópodes possuem apenas um par, assim como os insetos. E os diplópodes são os piolhos de cobra. O nome di quer dizer 2. Eles vão ter inúmeras patinhas, assim como as lacraias também, e eles são conhecidos como miriápodes. Cada segmento do corpo vai conter 2 pares de pata, tá? Então chega até ser o dobro de patas dos quilópodes. Eles são detritívoros, não possuem venenos, são muito bonitinhos e a gente consegue encontrar muitas vezes nos nossos jardins. Os crustáceos, eles vão possuir o desenvolvimento
indireto, assim como a maioria dos insetos, tá? Então tem aí o estágio larval do desenvolvimento deles. Agora, os quilópodes e os diplópodes vão possuir o desenvolvimento direto, sem essa fase larval, assim como os aracnídeos. Agora, nós vamos falar um pouquinho da questão da fisiologia desses animais. Bom, naturalmente os animais passaram por uma evolução dos processos e da complexidade fisiológica, tá, dos organismos. Lembrando que o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro componente, a primeira estrutura a aparecer foi a cavidade digestiva nos quinidários. Depois, nós tivemos a mesoderme nos plateumintos, tivemos o ânus e um tubo digestório completo nos nemateumintos, tivemos o celoma, uma musculatura e um sistema circulatório nos anelídeos, e aí a gente só foi evoluindo as nossas estruturas corpóreas, tá? Os artrópodes, de uma maneira geral, eles possuem um sistema nervoso bem definido, tá? Com alguns apêndices sensoriais, como eu disse para vocês, antenas, olhos, etc. Nós vamos também ter um sistema respiratório mais desenvolvido, por isso que muitos artrópodes conquistaram definitivamente assim, o ambiente terrestre, mas não definitivamente a respeito de estruturas complexas como o pulmão. Não, eles não tiveram pulmões ainda como os vertebrados, mas eles tiveram estruturas bem melhores para respirar. Até agora, os animais respiravam em sua grande maioria pela pele, tá? Então pensa, uma minhoca, por exemplo, é extremamente dependente do ambiente úmido, tá? Se não tiver essa umidade na pele dela, ela não consegue respirar. O molusco, a mesma coisa. Os artrópodes não, eles começaram a ter estruturas respiratórias que ainda a gente não tinha visto. Então, por isso que é importante a gente estudar essas estruturas respiratórias. Uma outra estrutura que a gente vai comentar é a respeito das estruturas de excreção. Então, anelídeos e moluscos tiveram o seu primeiro aparecimento dos nefrídeos, que são rins primitivos. As lombrigas, elas tinham uma excreção através de túbulos em H, e as planárias, elas tinham excreção do tipo células flama. Então, a gente tem aí uma evolução no sistema excretor dos animais. Célula flama com as planárias, túbulos em H com as lombrigas, nefrídeos com anelídeos e moluscos. Os artrópodes vão ter um esqueminha um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Insetos. Os insetos, eles vão ter uma respiração traqueal e uma excreção por túbulos de Malpighi. Eles vão ter uma respiração também traqueal, mas eles também têm uma estrutura melhorzinha, que são os pulmões foliáceos. São estruturas que parecem lâminas, por isso foliáceos. São pulmões bem primitivos, tá? Não confundam com os pulmões dos vertebrados. E a sua forma de excreção vão ser através das glândulas coxais. Os crustáceos, o nosso único representante aquático, a respiração vai ser através das brânquias, portanto, respiração branquial, e a excreção através das glândulas verdes. Os quilópodes e os diplópodes vão ser iguaizinhos aos insetos. Eles vão possuir respiração traqueal e vão possuir excreção através dos túbulos de Malpighi. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Procurem o máximo que vocês conseguirem. Como eu disse, os artrópodes têm aí uma diversidade muito grande em suas formas, em suas espécies. Tem muitas espécies canibais que também é importante a gente saber e conhecer, né, as peculiaridades da biologia de cada um. Mas essas são as características principais que vocês devem anotar e que vocês devem considerar no resuminho de vocês, tá bom? E para fechar a aulinha de hoje, eu gostaria de comparar com vocês o crescimento dos artrópodes em relação aos outros animais. Sim, o crescimento de outros animais, ele é do tipo contínuo, tá? Isto é, a gente cresce e começa a nos desenvolver continuamente
até um limite, o limite do nosso DNA, das nossas características corpóreas. Os artrópodes são o único grupo animal que não vão ter esse crescimento contínuo. Pelo contrário, vão ter um crescimento descontínuo. Perceba como a gente vai craquelando o crescimento. Isso é por conta do exoesqueleto. Então, quando o crustáceo tem um exoesqueleto, ele não está crescendo. Para que ele cresça, ele precisa retirar esse exoesqueleto. A gente chama de equidise, a troca do exoesqueleto. E aí ele cresce um pouquinho mais até produzir um novo exoesqueleto. Quando ele produz um novo exoesqueleto, ele para novamente o crescimento, ok? E aí esse crescimento vai chegar num limite. Tem artrópodes que eles eliminam todo o exoesqueleto, aí parece uma casquinha do próprio animal, tem várias fotos interessantes. Eu gosto muito da equidise das cigarras, ela é uma equidise completa e perfeita. Mas alguns outros artrópodes, eles eliminam apenas parte desse exoesqueleto e vai crescendo cada vez menos e vai crescendo apenas um pouquinho, tá? Então, só para fechar com essa característica que é exclusiva dos artrópodes, que é um crescimento descontínuo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme, bons estudos para vocês!